Salve quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Uma ótima quarta, porque hoje já tem bola rolando para o Pará. O Paysandu em campo contra a equipe do Amazonas lá em Manaus, no Carlos Zammit. Jogo importante dessa 18ª rodada que começou ontem e já com resultados aí fazendo com que o Remo caísse mais uma posição. O Remo vem para a 6ª colocação com a vitória do Vila e contra o CRB. A briga tá grande, o Atlético empatou em casa, estava vencendo o Curitiba, subiu mais um ponto. Olha, briga boa. O Paysandu vai manter a mesma equipe, mas perde atacante importante para o jogo de hoje contra o Amazonas. E o Remo, que faz o apronto final nesta quarta-feira para o jogo de amanhã contra o Avaí, 9h35 da noite. Ingresso continua à venda, 30 arquibancadas, 60 cadeiras, e com 2 estreias praticamente confirmadas. Lógico que o técnico não vai abrir, mas pelos treinamentos realizados, é sinal que o Remo vai ter cara nova. Bom, para você que está ligado aqui, não custa nada, você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui, assina o canal, aciona o sininho e deixa o like, que é importante para fortalecer o conteúdo, fazer com que o canal possa ficar mais forte e o YouTube divulgue o nosso Tomazão TV. Lembrando que com 50 mil vai ter aquele super sorteio. Vamos crescendo todo dia. Todo dia a gente bota um tijolinho lá. Bom, começando com o Paysandu, que joga hoje contra o Amazonas e uma baixa de última hora ontem, né? Na verdade, foi na segunda-feira, mas só ontem acabou a notícia saindo, pegando todo mundo de surpresa. O Rossi, que tinha ido no domingo juntamente com o Thalisson para Manaus, no treinamento voltou a sentir a contusão. Agora, óbvio que o Departamento de Saúde do Paysandu vai fazer uma análise, uma avaliação para saber se ainda é a mesma contusão ou se já é outra contusão que o atacante está sentindo. Realmente complicou a situação para o Rossi. Eu acho que ele foi com tanto esforço, com tanto limite, naquele momento que o Paysandu precisava de utilizar quando não tinha jogadores à disposição, que o Rossi acabou realmente indo para o sacrifício e agora fica nessa situação. Bom, mas vai ter praticamente o mesmo time. Eu acho que até porque existe a possibilidade do Thalisson entrar na zaga, mas acho que o Claudinei não vai mudar. Será que ele mantém o Maurício ao lado do Novídio? É uma boa pergunta. Mas o ataque com o Diogo Oliveira, com o Garcês. Garcês falando aqui com a gente desse momento importante, dos gols, que os 2 gols marcou, pelo bom entendimento, porque já tinha jogado em outros clubes com o Diogo Oliveira, facilitando esse entendimento, mas com o pé no chão, porque é difícil, a situação ainda é complicada, mas o Paysandu está no caminho certo. Fala aí, Maurício Garcês, no Tomazão TV. É um cara que eu já conhecia, a gente jogou junto, daí se facilita bastante ali no campo, na hora de fazer as escolhas. Eu sei onde é que ele vai, ele sabe aonde que eu vou, e isso é bom, cara, isso é bom. A gente só tem que melhorar cada dia mais com isso. Cara, é fruto de muito trabalho e também a confiança, cara. A confiança tem que estar bem alta para fazer a escolha correta. O teu forte nos jogos tem sido a condução de bola. É algo que você sempre teve como característica ou foi aprimorando mais tarde no decorrer da tua carreira? Cara, eu sempre tive e gosto também de jogar sem a bola. Acho que é um ponto interessante para mim. Eu gosto mais de pegar a bola nos espaços, que eu consigo sobressair bem também. Você fez uma boa temporada pelo Avaí no ano passado, esteve no Juventude, mas não conseguiu se afirmar. Como é que você tem se sentido nesses últimos jogos no Paysandu? Você está vendo como uma oportunidade de se reencontrar? Cara, já joguei junto com alguns jogadores e isso facilita bastante a confiança. É importante para os jogadores se conhecer o quanto antes. E isso facilitou bastante, velho, nos jogos. O Paysandu saiu da zona do rebaixamento e precisa vencer fora para se manter fora dessa zona. O que esperar desse confronto contra o Amazonas? Cara, vai ser um jogo difícil, como foi lá em Curitiba. E o mais difícil agora é para você conseguir se manter fora da zona, velho. Temos que trabalhar dobrado, mais ainda, e ficar ali na parte de cima, que é onde o Paysandu merece estar.
Tá aí o Maurício Garcês, agradecendo aí a assessoria do Paysandu, com o Totti, que fez a coletiva lá no hotel em Manaus, para que a gente pudesse ter a palavra do atacante bicolor, e tomara que hoje ele esteja inspirado contra o Amazonas. Não vai ser fácil contra a Onça. Paysandu com Gabriel Mesquita, com Brian, aí Thalisson, Maurício com o Novídio, e também o Heverson, né, mantido na lateral esquerda muito bem, uma fase excelente. Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner. Não sei se o Ronaldo Henrique entraria. Com o Marlon, o Diogo Oliveira e o Garcês, o Maurício Garcês, que acabou de falar aqui conosco no Tomazão TV. Sorte ao Paysandu e um ótimo jogo contra o Manaus hoje. Agora a gente fala do Leão. Leão que continua com ingressos sendo vendidos a 30, 60, 30, arquibancada 60 a cadeira, preço promocional para o jogo de amanhã, não vai aumentar não, para o torcedor poder invadir o Mangueirão, porque o Remo, venho falando isso há vários dias, não tem acordo. Já o Marcos Braz vai falar aqui a respeito da comissão técnica, do trabalho que está sendo realizado, do balanço que ele fez na entrevista coletiva dada ontem, mas o Remo precisa vencer, tem necessidade imperiosa de vencer esse jogo em casa contra o Avaí e garantir os 3 pontos. Até porque voltaria lá para cima, para o bolo, torcendo. Aliás, antes de falar dos resultados e também dos jogos da rodada, eu vou falar aqui a respeito do Marcos Braz, que deu entrevista coletiva ontem, falando do trabalho que está sendo realizado, com relação às contratações, sem onerar muito a folha, muitas parcerias com o Santos, com o Botafogo, com o Fluminense, jogadores com salários parcialmente pagos pelos clubes, o Remo arcando com outra parte do salário, e sem, eu diria assim, pensando no objetivo maior, que é o acesso. E ainda virão outras contratações. O Diego Hernandes vai ser apresentado no final da manhã desta quarta-feira, já inscrito no BID, e pode ser uma cara nova junto com o Nathan Santos, na lateral direita, para o time do Remo de amanhã. Eu peguei um trecho da entrevista coletiva do Braz, que fala justamente da contratação da comissão técnica, da importância, do tamanho, da grandeza do projeto apresentado ao Antônio Oliveira e toda a sua comissão, que abraçaram a causa para fazer o Remo cada vez mais forte. Mais ou menos isso aí disse o Marcos Braz. Apresentando qual é o projeto do Remo, apresentando a grandeza do Remo em relação à torcida, quais são os objetivos, tanto da temporada como da reconstrução que essa diretoria está fazendo, está comandando, e a gente teve essa reunião com êxito. A gente consegue trazer um técnico e uma comissão técnica que até um ano atrás, não é 10, 12, 15 anos atrás, há um ano atrás, estava num dos maiores times de São Paulo, que há 4 anos atrás estava em um time da Série A do Brasileiro em 2 anos consecutivos. Então, assim, eu acho que a gente trouxe um técnico que ele entendeu bem a grandeza da torcida e o objetivo que nós estamos construindo para que a gente tenha êxito. Eu acho que também, eu não vou perder a oportunidade aqui, que a gente tem que entender o seguinte, dos números dos últimos 20 anos ou 10 anos do Remo. A gente tem que ter essa humildade e entender os números. Nos últimos 20 anos, o Remo disputou 3 vezes a Série B. 3. Eu acho que isso é muito pouco para o tamanho do Remo, para a grandeza do Remo, para o tamanho dessa torcida apaixonada, né? E das 2 vezes anteriores, subiu e caiu. Aí o executivo Marcos Braz, aberto, transparente com relação a esse trabalho e a qualquer momento anunciando novas contratações. É bom lembrar que o Leonardo Coelho, o zagueiro que viria lá do Peñarol, ele falou das dificuldades com relação a valores financeiros, não vai onerar o clube e, além disso, tem o atacante ainda que pode chegar a qualquer momento. A gente falou do Leonardo Rocha, mas a coisa está meio fria, né? Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Kaique e Sávio, Caio Vinícius, Cantídio, Freitas, mais
o Diego Hernandes também pode pintar nesse meio aí. No ataque, o Matheus Davó, o Marrone e o Pedro Rocha, que precisa marcar e tomar aquele marque aí contra a equipe do Avaí. Olha os resultados da abertura da 18ª rodada. Operário 3, Atlético Goianiense em queda 0. Inclusive com a estreia do Lacerda lá. Atlético Paranaense 1, Ferroviária 1. Ótimo resultado para o Remo e também para o Paysandu. Segurou lá a Ferroviária. Atlético 1, Curitiba 1. E o Vila, do Luizinho Lopes, meteu 2-0 no CRB lá no Oba e subiu, né? Por isso o Remo caiu uma posição. O Remo é o 6º colocado com 26 pontos. Os 4 primeiros, o Goiás ainda vai jogar, né? Com o Novo Horizontino. Goiás, 36, Curitiba 34, Novo Horizontino 31, Vila 27, são os 4 primeiros. Chape 26, o Remo é o 6º com 26 e o Cuiabá, que joga também hoje, com 25, além do Avaí, mas é confronto direto. O Paysandu se mantém, caiu com o ponto da Ferroviária, foi a 19. Aí o Paysandu voltou para a zona, mas o Paysandu joga hoje, tem tudo para sair, com certeza, fazendo um bom resultado contra o Amazonas. Volta Redonda, Botafogo e Amazonas, os 4 últimos colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que temos. Torcendo por um bom resultado do Papão hoje contra a Onça, lá em Manaus. E amanhã o Remo é outra história contra o Avaí no Mangueirão. Quarta abençoada para todo mundo. Um abraço.